aquela sua ideia boa? Não tô falando aquela ideiazinha mais ou menos, não. A boa, aquela boa mesmo, aquela ideia genial. Ela pegou ela assim e embalou para vender. Sabe quanto que ela vale? Chuta aí. Nada. Nada, absolutamente nada. Como assim? Depois da vinheta a gente fala um pouco mais sobre isso. Fala galera do PCC, beleza? Mais uma semana, mais um vídeo. Tamo junto. Pois é, realmente a ideia sozinha ela não vale nada e a gente já falou aqui algumas vezes da importância de se ter a atitude atrelada à ideia. Na frase que a gente postou ontem, fala lá, né, que muitas pessoas têm ideias ao sair do banho ou durante o banho, mas aquelas que tomam atitude em relação às ideias que tiveram ao se secar ou depois de se secar é que fazem a diferença. Porque realmente muita gente tem uma ideia e fala, nossa, que brilhante, e engaveta. Eu tive ideia, mas vai dar muito trabalho, não vou fazer isso não. E aí, juntando várias coisas, lembra que a gente sempre fala aqui de repertório, que as pessoas vão falando e vai juntando coisas na sua cabeça. Na Campus Party, o Dado Schneider, que eu tive a honra imensa de conhecer e de ter ele como convidado aqui, o vídeo foi na sexta-feira passada, quem não viu, vai lá no nosso YouTube ou no nosso Facebook, que tem o vídeo do Dado. E ele na palestra que ele deu, ele falou das gerações, que o mundo vai mudando, as pessoas vão se transformando, os costumes, e ele colocou 4 gerações. A geração do ser, aquela que as pessoas tinham realmente um propósito, né? Queriam fazer a diferença no mundo, queriam defender muito uma bandeira. A geração do ter, a geração do parecer e a geração do aparecer. Pois é, a atual, que é essa geração do aparecer, segundo o Dado, ela tem algumas armadilhas perigosas. Muitos projetos que têm bases legais, que acrescentam para a comunidade ou para o mundo, eu sempre gosto de colocar assim para o mundo, porque eu acho que a gente tem que pensar grande mesmo, eles demoram para ganhar, vamos virar referência, né? Ganhar notoriedade, ter muitos seguidores, vamos colocar nas palavras aí do mundo digital, das redes sociais. E isso muitas vezes faz que ótimos projetos sejam abandonados. As pessoas, se não estão gostando, se não tem muitos seguidores em pouco tempo é porque as pessoas não gostaram, então é melhor deixar pra lá. E alguns projetos que por algum motivo chamaram a atenção, mas que na verdade eles ficam dando volta e não levam seus seguidores a lugar nenhum, acabam ganhando notoriedade muito grande. Nada contra os projetos que são só para diversão, que são só para a gente se distrair um pouco, isso é importante também. A minha preocupação é com o outro, o projeto que poderia fazer a diferença e foi abandonado. Acho que as pessoas já tiveram a atitude de fazer um projeto que realmente é cada vez mais complicado, mas eu pediria um pouco de persistência. A gente não pode deixar que o número de seguidores, o número de curtidas, o número de comentários apareçam mais do que o seu propósito, do que o seu real valor. Você não pode parecer ser pior porque você aparece menos do que você acha que deveria aparecer. E aí eu vou para um outro lado, voltando lá no ser, ter, parecer e aparecer, que as gerações logo antes da nossa, porque a aparecer está surgindo agora, eu já estou um pouquinho antes, era a geração do ter.
onde as pessoas trabalhavam muito e queriam mostrar que tinham, e elas tinham que ter bens, e aí queriam dar as coisas para os filhos. E muitas vezes, e eu não estou falando que isso sempre aconteceu e que isso era uma regra, mas muitas vezes esses pais acabavam trabalhando demais e acabavam sendo ausentes em casa e achavam que dar as coisas, mimar os filhos era o suficiente. Mas alguns valores se perdem quando isso é feito. E aí essa geração que não teve a atenção, que foi só mimada, cresceu e viraram os novos pais. E aí é ainda mais complicado. Porque quais são os valores que você vai passar? Porque aí vai na questão do só ser, não, do não ser, mas do parecer ou do aparecer. E aí a geração fica meio perdida ali, porque na verdade ela quer mostrar que ela é boazona, que ela é foda, mas muitas vezes fica nisso. Aí tem uma grande ideia e na hora de tomar atitude, na hora de fazer a diferença, fala, não, vai dar muito trabalho, eu não quero ter um trabalho. Ou então, não, eu já provei o meu ponto de vista. Não. Que legal que as pessoas compraram a sua ideia. Então aproveite isso e realmente faça a diferença. Não para por aí. Aproveita e vai. Como que você quer ser visto? Como você quer que vejam a sua geração? Uma geração que realmente pode, e eu realmente acredito que vai fazer a diferença no mundo. E aí eu cito, por exemplo, o Davi Braga, que ele com 12, 13 anos abriu uma startup e foi morar nos Estados Unidos, fazer intercâmbio com 17, 18 anos, e agora vendeu recentemente a startup dele por 600 mil reais. Acho que foi reais ou dólares, enfim, o valor pouco importa, 600 mil é muita coisa. Eu não sei se você tem ou se você já tem um projeto de como ter isso em pouco tempo, em 4 anos, enfim. É um valor considerável, porque ele procurava. E isso os pais dele, o João Kepler é um dos maiores investidores anjos do mundo, mas ele nunca passou a mão na cabeça dos filhos. Ele sempre fez com que os filhos pensassem que eles tinham que andar com as próprias pernas e que tinham que fazer os próprios projetos e lutar por esses projetos. E aí o Davi aprendeu assim, fez uma startup, fez crescer, ele se dedicou muito a isso, ele foi morar fora. Não porque era mais chique morar fora, mas porque ele queria aprender mais sobre business. E aí ele vê como que poderia, e aí a startup dele chegou no ponto que muitas startups chegam de ser vendida. Isso não quer dizer que ele parou e que agora eu vendi, conheci o Davi, já tive também o prazer de gravar 3 vídeos com ele, depois lá nos Estados Unidos ele ainda gravou uma participação por quadro de perguntas, e ele com certeza vai aparecendo algumas vezes. Então, você quer ser essa geração que faz a diferença e que pode ajudar a transformar o mundo? Ou você quer ser aquela geração que muita gente fala da geração mimimi? Que só quer mostrar que sabe, quer aparecer e quer e não quer nada, não quer fazer nada. Qual é a criatividade de verdade? Porque assim, criatividade e inovação são 2 palavras que estão muito na moda nos últimos tempos. Mas as pessoas só querem o título ali, eu quero ser visto como criativo, quero ser visto como inovador, mas você quer ser criativo? Você quer ser inovador? Tem até um meme que tá rolando essa semana aí. Eu falo essa semana porque só nessa semana eu recebi de 3 grupos diferentes, mas pode ser que a imagem e o meme sejam antigos, que é do Didi, dos Trapalhões, no skate, assim, e aí fala, isso é quando uma empresa de pensamento velho, eu não lembro as palavras agora, mas vamos colocar dessa forma, uma empresa quadradona quer fingir ter um mindset de startup. Então, não basta você querer parecer, ou aparecer na mídia, ou para os outros, como algo inovador e criativo. Você tem que ser.
Você tem que ser criativo e inovador. Isso é fácil? É de uma hora para outra? Não, é um processo e é bem difícil. Mas é muito prazeroso e pra gente que acredita é o que tem que ser feito. Não é mesmo? Então, eu espero e eu realmente tenho esse otimismo de que essa nova geração é uma geração muito boa, que não é essa geração mimimi, que os mimimis são uma minoria, mas que tem muita gente que realmente quer fazer a diferença. Espero que isso não seja apenas um pensamento num tiozão de 35 para 36 anos. Espero. Então pense, e se for de verdade? A sua intenção de ser inovador e criativo for de verdade. Vai lá, faz a diferença. Atitude e persistência. Pensar diferente, fazer diferente para fazer a diferença. Vale muito a pena. Abraço.